De um lado, Xuxa e as Paquitas. Tudo bem? Que ela adorava dizer: todo mundo é substituível. Parecia que a gente não valia nada. Não se meter, Paquitinha. Não, na próxima gravação vocês ficam em casa. Do outro, Marlene Matos. Agora, o problema é o seguinte, eu não sei ser condescendente com gente burra. Sabe, eu sou exigente? Sou. Chega a ser cruel? Sou. Mas olha, eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas. Mas peraí, tem um terceiro lado também nessa história que precisa ser contemplado. A Globo era a produtora e exibidora de todos esses produtos relatados no documentário Pra Sempre Paquitas, que estreou na segunda-feira no Globoplay. De uma forma geral, os relatos das Paquitas trazem um aprofundamento de como era a relação de bastidores entre Xuxa, Marlene Matos e as Paquitas, trazendo situações abomináveis e traumas que elas tiveram que tratar durante toda a sua vida. Isso é muito importante de ser levado a sério e entendido dentro desse universo da Rede Globo, dentro desse universo dos programas de auditório e da televisão dos anos 80. É fato que todo o comportamento da Marlene, alguns que ela própria reconheceu na conversa emblemática com a Xuxa no primeiro documentário feito, né, o documentário especificamente sobre a vida da Xuxa, e a Marlene reafirmou diversos comportamentos ali, reafirmou diversas situações. De uma forma geral, foi uma conversa que terminou sem resolução, com cada uma das duas, Xuxa e Marlene Matos, reafirmando suas convicções, e agora com o documentário das Paquitas a gente tem um aprofundamento dessa cisão e relatos muito fortes, muito pesados de situações completamente abomináveis de bastidores. Em nenhum momento aqui nesse vídeo eu quero isentar Marlene Matos das responsabilidades que eventualmente ela teve em todos esses traumas, em todos esses processos com as Paquitas e com a própria Xuxa. Mas vale ressaltar que esse programa acontecia dentro da Globo, dentro do Teatro Fênix, na gestão do Boni, na gestão de diversos diretores. E isso me faz pensar muito em alguns aspectos. É verdade, e como eu falei em outro vídeo analisando o Xuxa, o documentário, que a gente não tem como saber como eram as coisas ali, porque a gente tem a visão de cada um dos integrantes. Então quem sabe como as coisas aconteceram mesmo foram só Xuxa, as Paquitas e Marlene Matos. Cada um desses grupos observa a situação de maneiras diferentes. E repito, os traumas causados pela pressão de trabalho, a pressão estética e outros sem número de pressões que a gente sabe que aconteciam na televisão dos anos 80, veja bem, na televisão dos anos 80, incluindo o show da Xuxa e incluindo comportamentos tóxicos da Marlene Matos, quando a gente olha o contexto de Marlene Matos e a maneira como ela ascende na carreira, sendo uma mulher dentro daquele ambiente absolutamente dominado por homens e que provavelmente seriam ou eram tão grosseiros ou tão exigentes ou tão problemáticos nos seus comportamentos, ou mais problemáticos nos seus comportamentos, a Marlene Matos entendeu, talvez, que naquele contexto a truculência era a única maneira de conseguir negociar com aqueles executivos, com aqueles produtores, e acabou levando isso para toda a capilaridade das relações que ela tinha, tanto com subordinados quanto com superiores. No documentário da Xuxa, o próprio Boni fala que era difícil lidar com Marlene Matos. O Boni também falou no Conversa com Bial que os comportamentos dele hoje seriam motivos para ele estar na prisão durante esse período da Globo. Ou seja, Marlene Matos, de certa forma, conseguiu se colocar de igual para igual com o Boni em muitos momentos por conta de agenciar a Xuxa. Então, eu acho que existe esse elemento, isso também tem sido muito debatido por todos aqueles que falam a respeito desse caso de Marlene Matos e as relações tanto com os executivos da emissora, mas principalmente com a Xuxa e com as Paquitas, com a equipe de produção de uma forma geral, a maneira sempre muito incisiva, sempre muito grosseira, muito truculenta que ela lidava com todas as situações, os esporros no palco também, que aconteciam muito e são revelados mais vezes dentro do documentário das Paquitas também. Então tudo isso faz parte de uma engrenagem tóxica e de uma toxicidade que existia na televisão aberta dos anos 80. Acredito que ainda existe hoje, é claro, numa escala bastante menor, pelo menos a gente espera por isso, mas era muito comum na televisão dos anos 80 e dos anos 90 a gente ter
uma terra sem lei, uma terra sem regras. A única regra era a regra da entrega, a regra da lucratividade, a regra da audiência. Então Marlene Matos jogou o jogo com todas as peças, inclusive as piores que poderiam estar disponíveis naquele momento. Dentro desse ecossistema também existia a Xuxa e existiam as paquitas, claro, com sua vontade artística, com seu desejo de ter uma oportunidade na carreira, principalmente as paquitas, né? E entrando nesse universo é aquela velha comparação, né? Depois que se descobre como se faz a salsicha, não se quer mais comer salsicha, porque de fato o ambiente interno não era nada parecido com aquilo que se via na televisão, com aquilo que se via em casa em todos esses momentos. De toda forma, a gente vê ali 3 situações completamente diferentes, e eu estou abrindo o Instagram aqui para poder fazer uma leitura muito importante de um relato de uma das paquitas New Generation, que foi a geração do meio, né? Portanto, nós temos no documentário a explicação e os relatos das primeiras paquitas que fizeram parte da primeira geração e também da situação limítrofe que aconteceu quando foi divulgado o livro com os bastidores, que elas foram, de certa forma, ludibriadas, incentivadas a lançar através de uma figura que é conhecida como ET, que era dos bastidores ali do programa, e de uma forma geral a gente teve Marlene dispensando todas as paquitas de uma vez e fazendo um novo concurso, que foi o concurso que gerou ali aquela nova geração, a Paquitas New Generation, que fizeram parte principalmente do Planeta Xuxa, muito vinculadas à dança de uma forma geral, e que era composto por Bárbara Borges, campeã da Fazenda 14, você que acompanha a Rede Gessler também conhece, a Graziella Schmidt também, grandes outras figuras também que fizeram parte dessa trajetória de sucesso das paquitas de uma forma geral. Se traz também a história da Diane, que foi uma paquita que saiu e nunca mais voltou à mídia, não teve interesse de voltar à mídia. Nós tivemos também ali outras figuras muito importantes que fizeram parte dessa nova geração, e ali a Bárbara Borges publicou um texto depois no próprio Instagram dela falando sobre, e eu acho que é importante a gente trazer essas palavras da própria aqui. Há uma questão muito forte que são 3 episódios mais ou menos para contar esse primeiro grupo de paquitas e depois um mesmo episódio que trata das paquitas New Generation e também a geração 2000, que eram as paquitas mais jovens, né? A Bárbara Borges fala o seguinte: não tivemos o mesmo colocar os pingos nos is com a pessoa-chave desse sonho, a Xuxa. E já digo logo para quem quiser distorcer, não estou criticando, é apenas a minha constatação sobre o grupo que eu participei e pelas meninas da geração 2000. Vale ressaltar também que as New Generation fizeram questão, e a Bárbara fala isso no documentário, de passar a função de paquita para as paquitas da geração 2000, que eram mais jovens, coisa que não aconteceu na transição com elas ali. Outro trecho que chama a atenção do texto da Bárbara Borges é o seguinte: ao mesmo tempo veio a compreensão que o documentário explorou e se aprofundou muito nas questões difíceis e traumáticas daquela geração específica, e ainda que tenhamos compartilhado as funções e responsabilidades de ser paquita, as dores e delícias da minha geração foram diferentes de outras gerações. Chegamos num momento em que a Marlene fez seus ajustes para melhorar seu comportamento. Não sofremos o mesmo que a geração anterior. E Xuxa seguiu na sua omissão, cegueira e egocentrismo. São muitas histórias dentro de uma mesma história. E eu acho que essa frase resume bem a complexidade de tudo isso. E por quê que é uma complexidade? Porque foi um fenômeno midiático. Eu que vivi parte desse fenômeno assistindo pela televisão, às vezes me esqueço que era deste tamanho. Era uma bitomania ao redor tanto de Xuxa quanto das paquitas. As paquitas também foram muito famosas na Argentina. O sonho de paquita era uma coisa muito forte dentro de todo o Brasil, de meninas de todo o Brasil, e se fala muito isso no documentário de uma forma geral. Mas o fato é que, quando há um fenômeno midiático desta envergadura, tem muita coisa envolvida. Dinheiro, vaidade, vontade de ser ainda maior. Tudo isso, essa engrenagem, ela faz com que as pessoas, eu acho que de uma forma geral, percam a sua capacidade de serem mais humanas, de serem mais próximas, de entenderem aquilo que elas precisam fazer para uma boa convivência de uma forma geral. E eu acho que isso aconteceu com todos ali, né? Mas Marlene Matos, que estava na ponta organizando tudo, certamente se perdeu em diversos momentos, assim como artisticamente, talvez tanto a Xuxa quanto as paquitas também se perderam em outros momentos, mas certamente gerenciar tudo aquilo ali não era fácil. Ser a cabeça de todo esse grupo, no caso a Xuxa, não era fácil. Ser paquita e estar ali sempre com aquela pressão de várias fontes
também não era nada fácil. Então é uma história de uma complexidade muito grande e que tem lados muito diferentes, visões muito específicas de cada situação e com certeza pode render diversas conversas a respeito. O fato é que foi um fenômeno da nossa televisão, foi um fenômeno agora os documentários, que mostram a toxicidade que existia dentro da televisão, o pior do ser humano sendo mostrado em diversas facetas e num universo que era a TV dos anos 80, que era completamente sem lei e que não havia o que fazer contra quem tinha poder, principalmente. Né? E no fim, talvez a palavra que traga essa experiência de Paquita pela voz das próprias seja agridoce. Ao mesmo tempo que era a realização de um sonho gigantesco, as dificuldades que vinham com a realização desse sonho eram muito pesadas também. E de uma forma geral, isso reflete um pouco a vida de todos nós e as escolhas que a gente faz. Em muitos momentos, o sonho vira pesadelo e às vezes uma situação ruim pode se transformar numa situação boa. E você, o que achou do documentário Pra Sempre Paquitas do Globoplay? Coloca aqui embaixo nos comentários e segue com a gente na Rede Gesla de televisão.